Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estou hoje aqui para apresentar nosso trabalho de consultoria. Quem somos? Somos uma empresa de consultoria especializada na área industrial e de confecções. Já temos mais de 20 anos de mercado. A maior parte do nosso volume de trabalho na área industrial é de confecção, mas já atuamos em alguns outros segmentos de indústria de alimentos, metal-mecânicas, etc. Apresento a seguir nosso conceito de trabalho. O primeiro deles é o gerenciamento, acompanhamento e gerenciamento diário, que consideramos essencial para alcançar as metas e prazos com qualidade. Sempre teremos e temos algum tipo de instabilidade na empresa. Isso é comum, né? Temos vários fatores, que eu vou citar abaixo, que geram essa estabilidade. O primeiro dele é o próprio mercado. O mercado um dia está recessivo, um dia está comprador, né? E a gente tem que ir ajustando a empresa de acordo com o mercado. Quem manda na empresa é o mercado. Processos têm prazo de validade em função do tempo e volume de metas. E eles necessitam ser ajustados periodicamente. Então, muitas vezes eu estou com um processo definido para um volume de meta e a meta aumenta, eu não consigo, mesmo colocando mais pessoas, aumentar a quantidade. Por quê? Porque tem processos que precisam serem avaliados e alterados. Coisas que eram verdadeiras, de repente, deixam de ser verdadeiras. Novas tecnologias que surgem necessitam ser incorporadas na empresa. Necessitamos cada vez mais de automação para produzir grandes volumes com uma grande quantidade de modelos. Então, novas tecnologias estão sempre surgindo no mercado, temos que incorporar na empresa. Essas tecnologias alteram os processos, com certeza, preciso ajustar os processos para que a gente tire proveito delas, né? Para poder eu realmente ter o retorno do investimento na tecnologia, de pessoas que necessitam ser apoiadas no seu trabalho, né? Tem pessoas que, quando entra uma tecnologia nova, elas precisam ser treinadas de novo, estimuladas a fazer e buscar melhorias contínuas, serem multifuncionais em todos os níveis da empresa, para atender uma grande variação de modelos. Então, pessoas também geram estabilidade, principalmente quando há mudança de processo, quando há novas tecnologias sendo implantadas, que elas não conseguem acompanhar essas mudanças. Então, os gestores precisam treiná-las, estimulá-las a buscar o aproveitamento dessas mudanças, né, de processos e novas tecnologias. Metas. Variação de quantidade das metas. Produção em grandes ou pequenos volumes com a grande quantidade de modelos, dentro de um custo e qualidade aceitável pelo cliente. Essa variação de metas, elas geram também estabilidade. Então, de repente, a empresa descobre que ela tem que gerar mais modelos para que ela atinja as metas. Então, isso muda toda a lógica dos processos, como as pessoas estão acostumadas dentro da rotina, né? Isso tudo precisa ser acompanhado diariamente, para você descobrir logo o que está acontecendo. E fazer as ações, as correções, os treinamentos, trazer a equipe para conversar. Seguimos os princípios da filosofia e conceito da gestão Lean. Somos especialistas na gestão Lean. Eu especificamente estou nesse processo da gestão Lean desde 1986, foi quando eu fiz o primeiro curso nessa área e comecei a ter o contato com o manufatura Lean. É necessário ter ferramentas de gestão que possam facilitar o controle dessas incertezas, dessas instabilidades que acontecem na empresa. Associado a uma metodologia mais eficaz de gestão, diariamente, temos que saber o que está acontecendo em toda a empresa. Então, para mim saber o que está acontecendo todo dia na empresa, identificar essas incertezas, instabilidades, eu tenho que ter ferramentas que me apoiem nisso. Ou seja, em todos os setores e processos, né? Eu preciso identificar elas para montar plano de ação, corrigir os desvios que fatalmente aconteceram, todos os dias. Uma das ferramentas nossas, quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente faz é montar um planejamento estratégico de datas e quantidades de cada coleção. Nossa forma de ver esse planejamento é um pouco diferente do que a gente vê muito no mercado,
onde tem um planejamento que ele tem só a data final de cada processo. Nós não, nós trabalhamos com a data inicial, quando deve iniciar cada atividade do planejamento, quando deve ser concluída e quantas temos que andar por dia. Tem uma parte de planejamento e a parte de controle, que deve ser verificada, deve ser alimentada também, para que a gente possa fazer as correções, de acordo com as divergências. Temos o plano mestre, que é uma ferramenta que apoia bastante a identificação dessas incertezas, para controlar também os volumes em processo, para controlar os lead times, para controlar se as cargas estão dentro da capacidade, se tem cargas estouradas, onde é que estão os gargalos, etc. Gerenciamento de visitas externas em oficinas especializadas. É muito importante a gente controlar a quantidade de visita que acontece nas oficinas, né? Se está visitando demais, se está visitando de menos. Isso tem que ser acompanhado, né? Para que depois a gente não tenha a surpresa de não se cumprir os prazos. Isso aqui é um ponto bastante frágil, né? Para quem tem a produção toda terceirizada. É como gerenciar esse ambiente externo. Como é que eu treino o supervisor externo, né? Para que ela acompanhe esses processos. Outra ferramenta é o CEP, o controle estatístico da produção, que são indicadores que vão me mostrar os 10 principais itens que eu tenho que trabalhar para melhorar a qualidade, né? Ele é só um indicador, ele vai me gerar um indicador, que com base nesse indicador eu tenho que criar plano de ações. Planejamento operacional, dos setores de corte, costura, acabamento, etc. Aqui a gente trabalha com as cargas, né? As cargas que eu tenho disponível e as cargas necessárias. Aqui a gente faz uma análise assim detalhada de cada fase, de quantidade de máquina, de quantidade de pessoas com habilidade para produzir aquela operação, etc. Temos e métodos, treinamento e aplicação. Quando necessário a gente faz um treinamento e faz uma aplicação desses métodos. Implantamos e acompanhamos o PPCP, controle da produção. É fundamental esse setor aqui, ele é o responsável por todos o processo da empresa, tá certo? Para que o processo ande no passo correto. Focamos no nosso trabalho de consultoria nos 7 e agora 8 desperdícios, né? O primeiro dele é a produção em excesso. É quando a empresa produz mais do que precisa para atender o cliente. Então eu tenho uma coleção, eu produzi 10 mil peças, no final do período de venda dela eu só consegui vender 9 mil. Então, ou seja, eu estou produzindo mais do que eu preciso para atender o cliente. E esse a mais aí, essas 1.000 peças, 800 peças que eu não vendi em cima de uma meta, elas vão ser vendidas depois ao preço com desconto, que vai comer parte do lucro da outra parte que eu vendi no preço normal. Então isso tem que ser revisto e acompanhado. Espera, o ideal do sistema Lean é que todos os processos ocorram em fluxo contínuo, gerando rapidamente para o cliente, né, entregando rapidamente para o cliente sem interrupção. Mas para isso acontecer, é necessário que os processos internos, setores internos também andem em fluxo contínuo. Então, eu tenho que, desde o PCP, quando pega uma ordem de corte, que programa para separar a matéria-prima, tira uma explosão de separar a matéria-prima. Essa matéria-prima tem que ser verificada se existe, né? Deliberada para o corte fazer as suas atividades de fecho, corte de classificação, e etc. Isso tudo dentro dos prazos e com qualidade. Isso tem que ser acompanhado pelo PPCP. Não é simplesmente eu mandar a programação e achar que vai acontecer, né? Outro ponto é o processamento desnecessário. É quando fazemos para se produzir algo, ações que não precisam ser feitas. Então, muitas vezes eu faço um processamento desnecessário que não vai agregar valor ao produto, mas alguém mandou em uma determinada época de tempo e hoje não precisa mais e essa ordem ficou lá sendo repetida. Que mesmo que fosse eliminada, não fariam a menor falta. Por exemplo, pessoas conferindo coisas que já foram conferidas anteriormente. Um grande exemplo disso aqui é quando cada setor da empresa, tudo que recebe tem que conferir. A empresa está desorganizada, faltando matéria-prima no processo, e a empresa estabelece que todo mundo tem que conferir o processo anterior. Então isso gera
um processamento desnecessário. Eu tenho é que ajustar o processo para que isso não seja necessário ser feito, porque isso não está agregando valor ao produto. O produto não vai sair mais bonito, mais rápido com esse processamento. O estoque. Estoque é um ponto bem interessante nesse desperdício, porque produtos ou serviços são feitos para serem consumidos. Se eu faço alguma coisa que não é consumida, tem algo errado. É assim que a empresa atende os clientes e tem sua remuneração. Se o que é produzido não é consumido, seja pelo consumidor final, seja pelo processo seguinte, numa cadeia produtiva, né? Temos estoque, um dos principais indicadores de um sistema com problema. Então, esses estoques em excesso, estoques que faltam, tanto a falta como o excesso, é um indicador que algo não está bem. Então, se eu faço uma programação no setor de corte e descubro que está faltando um perlon, está faltando um forro, só descubro na hora que vou necessitar do material, tem algo errado nisso aí. Né? Cabe o PPCP, que é o responsável pela gestão dos materiais no processo, tá certo? Ter identificado isso antes, junto com o pessoal do estoque. Né? O custo financeiro do capital parado e não vendido é um desperdício mais evidente. Então eu tenho lá um estoque de X mil peças que está lá 1 ano, 2 anos, e eu não vendo, porque daí é capital parado. Né? Existe uma depreciação em cima disso aí. Quem trabalha com moda entende que a moda ela tem um vencimento, uma data de vencimento muito pequena. De repente ninguém gosta mais daquela cor, de repente aquele modelo não é mais aceitável. Estoque esconde vários problemas. Né? Por exemplo, ao relatar a detecção de defeitos. Né? Então, ou seja, eu tenho um estoque alto de tecido que eu recebi, não fiz a devida conferência dele, porque eu não tenho capacidade de absorver aquela revisão daquela quantidade de tecido. Né? E que vai depois, quando eu descubro que tem defeito, vai gerar muitos retrabalhos em lotes de produção. Incompetência de vários tipos ficam escondidas nesses estoques, acima do nível necessário para atender às metas. Então, é um item que a gente tem que pensar bastante. A gente da consultoria foca muito nisso aí, tanto no estoque de matéria-prima como no estoque de produto acabado dentro das lojas ou dentro do DPA. Né? O nosso trabalho vai até a logística, para quem tem lógica, de distribuição, análise do que está sendo vendido, do que não está sendo vendido, para que a gente tenha a redução de estoque e libere capital de giro para outras atividades. O quinto deles é o transporte. Quem atua com logística sabe que o trabalho e o custo que se tem para movimentar materiais na organização, seja interna ou externamente, existe um custo alto, que carro, motorista, para fazer essa logística aqui, tempo. Então, é um grande desperdício fazer qualquer tipo de transporte que poderia ser evitado, ou melhor planejado. Né? Então, quem tem a produção terceirizada, que tem várias oficinas, 30, 40, 50 até, temos empresas que tem mais de 100 oficinas, tem que ter um controle muito bom dessa logística, tem que usar aquela ferramenta do gerenciamento lá, de uma forma que eu tenta minimizar esse desperdício aqui. A movimentação é o sexto desperdício. Movimento de pessoas sem necessidade são desperdício. Consome tempo que não está sendo usado para produzir ou criar valor. Todo o movimento de um trabalhador seja usado para produzir ou criar um valor. Então, qualquer movimento que não seja usado para criar o valor, certo? Ele é desnecessário. Ficar procurando uma ferramenta dentro de uma fábrica é perda de tempo. Ficar procurando uma peça piloto, andar a fábrica toda atrás de uma peça piloto, de uma ficha técnica, que alguém devia ter levado para o setor e não levou. E no físico, o PCP sai correndo dentro da fábrica para saber se as ordens estão sendo priorizadas. É outra movimentação que não deveria existir. As ferramentas têm que ser alimentadas de forma correta e os responsáveis têm que seguir aquela sequência. Então o PCP sair batendo ponta a ponta é uma maneira, se faz necessário algumas vezes, mas será que toda vida é necessário? Será que não tem um outro problema por trás?
Estações de trabalho distante, decorrentes de layout que comportam enormes estoques entre as operações. Né? A gente trabalha também fazendo um projeto de fábrica, layout de fábrica, e muitas vezes nos são solicitados uns espaços de estoque intermediário muito grande, que não deveria ter, para que aqueles processos, as peças de retrabalho ficam armazenadas, para que eu tenha um estoque imenso em processo. E que exigem que as pessoas deem muito espaço necessário, muitas vezes chegando a andar quilômetros por dia. Defeito se retrabalho é o 7. É o 7 desperdício. O ideal num processo produtivo é produzir certo da primeira vez. Esse é o ideal. Pois assim é claro que não será preciso produzir de novo. Esse desperdício, identificado por Taishi Ono, é um dos que mais ocorre nas organizações tradicionais. Se gasta tempo, gente e recursos para fazer e corrigir o retrabalho do que foi feito de forma errada. Então, isso aqui, pessoal, ainda continua sendo o maior problema que a gente encontra nas empresas, por falta de um trabalho mais preventivo, um planejamento, uma conferência antes de entrar no processo e entrar em alguns processos, saber se está tudo disponível ali. E o oitavo, né, que não é da era do Taishi Ono, que é o melhor aproveitamento do capital humano. Os colaboradores, algumas vezes, são tratados como robôs, que são programados apenas para fazer aquela determinada função. Eu mando e você deve obedecer. Não dá importância às ideias e sugestões dos principais envolvidos durante a atividade. Né? Muitas vezes você explica para a equipe um processo novo, uma necessidade, e o que a gente escuta das pessoas, dos colaboradores, é que nós vamos tentar fazer. Nenhum deles consegue visualizar mentalmente se aquilo ali é possível. Então, eles vão tentar. Se der, deu. Se não der, eu tentei, mas não deu. Então, isso mostra exatamente a falta de um aproveitamento desse capital humano. Todas as vezes que eu venho com um processo novo e não há interação, algo não vai dar certo. Algo vai ser esquecido. Isso é comum de acontecer. Tá certo? E a gente encontra dentro das empresas equipes que, com um pouco de atenção que a gente dá, ela começa a fazer melhorias no processo. Somente na área de engenharia. É impressionante como isso flui. Só com alguns incentivos, conversando com as pessoas, dando atenção. Isso não é interessante para o processo, pessoal? Essas melhorias, eu manter essa turma animada. Mas a turma tem pouca capacidade técnica, mas o pouco que eles têm, muitas vezes, nas empresas, ele não é usado. Se começar a usar, eles vão automaticamente descobrir que precisam aprender mais. Isso é dentro da nossa experiência de gestor e de consultoria, isso é muito claro. Pena que alguns, poucos gestores não percebem isso. Né? Eu mando e quero que você obedeça. Né? E obedece quem tem juízo. Incentivar o intelectual humano é uma das grandes estratégias de inovação profissional para melhorar a habilidade e a criatividade. Então, você precisa que haja na empresa a cultura desse melhor aproveitamento das pessoas. Tá certo? Que eu não quero esconder informação, eu só quero dizer para a pessoa aquela parte dela ali, não quero ouvir ela. Tá certo? E por aí vai. Você já se deparou com algum desses desperdícios no seu trabalho, na sua empresa? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quais são os mais comuns? Falta de gerenciamento diário ou algum dos 8 desperdícios? Quais são os mais comuns? Diz para a gente aqui, escreve nos comentários desse vídeo qual é o mais comum. Vou adorar saber e contribuir em um trabalho de consultoria voltado para esses 8 desperdícios. Faz isso, anota, escreve aqui nos comentários, tá certo? Para que a gente possa ajudar num trabalho voltado para a eliminação desses desperdícios. Como aplicar esse conceito na sua empresa? Primeiro, para reduzir os 8 desperdícios do Lean Manufacturing, primeiro você deve reconhecer que eles existem de alguma forma e desenvolver um processo, ferramenta de gestão efetiva para identificá-los e montar ações diariamente. Então, é duro para uma empresa, para um gestor, muitas vezes, admitir que existem alguns ou todos esses desperdícios.
dar consciência a todos sobre a existência desse desperdício na empresa e criar uma sensação de inconformismo para começar a eliminá-los. Esse é o ponto que pega, né? Eu tenho que reconhecer e convencer os outros que a gente tem que mudar. Terceiro, vai necessitar de ajuda de uma consultoria especializada nesse assunto. A SA Consultoria é composta por profissionais com experiência na aplicação desses conceitos, para eliminar, reduzir cada um dos 8 tipos de desperdício. Então, nós, da SA Consultoria, podemos ajudar bastante na identificação desse desperdício e trabalhar com esse pessoal para que haja um inconformismo com isso, né? E criar, contribuir com as nossas ferramentas que vão ajudar diariamente a detectar essas inconsistências no processo. Então, as nossas ferramentas foram desenvolvidas para que elas identifiquem essas instabilidades no processo e que a gente possa fazer as devidas correções. À medida que a equipe começa a reduzir o desperdício, trabalhando junto com a ASA Consultoria Industrial, ela ganha mais confiança em sua capacidade de resolução de problemas. E com o tempo, a redução do desperdício se torna uma parte da rotina diária. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que contratar essa consultoria para vocês sentirem isso aqui na prática. A forma que a gente trabalha junto com as pessoas, incentivando, tá certo? Mesmo pessoas que às vezes têm pouca capacidade técnica, elas têm muito o que dá para a empresa e não é aproveitado. Então aquilo não cria nem ânimo nelas para ir buscar mais conhecimento. Tá certo? Porque o pouco que ela faz, ele já é suficiente. Então, esse é um ponto que nós da SA Consultoria ajudamos muito a desenvolver nas pessoas, né? Essas melhorias, a melhoria na gestão, a forma de conduzir os processos, né? A produção Lean exige que se aprenda muito mais habilidades profissionais e que ela seja aplicada de forma criativa dentro de uma equipe, e não em uma hierarquia rígida. Esse é um problema. Quando a sua empresa tem uma hierarquia muito rígida, ela inibe a criatividade. E isso aqui é outro ponto difícil ser reconhecido por alguns poucos gestores, que ele tem uma hierarquia rígida. O sistema de gestão da empresa influi de forma diretamente no resultado. Muitas vezes o resultado é insatisfatório pela forma do sistema de gestão da empresa. Tá certo? A forma como eu tiro o resultado das pessoas, né? Não adianta eu gritar, não adianta eu pressionar, que não vai andar, né? A pessoa fica meio tonta com a pressão e passa alguns dias para se recuperar daquela pressão e acaba não produzindo, nem o que vinha produzindo antes. Essa consultoria desenvolve, junto com a sua equipe de lideranças, capazes de engajar as pessoas na resolução dos problemas, mostrando como deve ser feito, fazendo junto com a sua equipe, tirando suas dúvidas. Esse é um grande diferencial nosso, que a gente não vai na empresa só para dizer o que é que deve ser feito. A gente vai junto com a equipe, vai para dentro do setor, senta do lado da pessoa, vê ela fazendo, analisa, conversa com ela, procura entender por que ela está fazendo daquela maneira e vamos sugerindo as alterações em função da melhoria dos resultados. Esse é um grande diferencial nosso. Nós não trabalhamos com projeto fechado, tá certo? A gente é dado um lote para a gente vai para dentro do setor e vai ajustando várias coisas ao mesmo tempo. Nosso trabalho de trabalhar de forma presencial, nosso trabalho se dá de forma presencial na sua empresa, em uma quantidade de dias definidas em contrato. Então, o nosso trabalho, parte dele é feito de forma presencial, de acordo com as horas que a gente acertar no contrato. E de forma remota, nos demais dias. Diariamente, os números são repassados e avaliados, né? Esses números são repassados e avaliados dentro das ferramentas que nós implantamos, ferramentas de gestão. Passamos as orientações para que os processos fluam de forma mais contínua, sempre trabalhando os desperdícios. Participamos da gestão junto com a tua equipe diariamente, com alguma sugestão, com alguma crítica, com alguma observação, tá certo? É um trabalho nosso junto com a equipe de vocês. Nossa consultoria, ela vende a capacidade técnica que nós temos também em fazer gestão. Nós trabalhamos a parte técnica e a parte humana.
Marque uma visita sem compromisso com a gente e entenda como alavancar a gestão de sua empresa para bater metas cada vez maiores, com controle dos prazos de conclusão e qualidade que atenda à necessidade do seu cliente. Então, marque uma visita sem compromisso com a gente. Vamos lá conversar, conhecer a tua empresa, conversar algumas horas, para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Nosso trabalho é dimensionado conforme essa necessidade. Não somos uma consultoria de projeto fechado. Temos a capacidade técnica em várias áreas da produção, tanto na gestão industrial, como melhoramentos de processo, como automação, aparelho, guias, etc. Então, nós conhecemos o dia a dia do chão de fábrica, né? Nós trabalhamos com a sua equipe dentro do Gemba, onde as ações acontecem. Para maiores informações sobre o nosso trabalho, entre em contato aqui com o Sérgio Amorim, no 99 111 9208, a Magna Mota no 9885 05 039. Você pode ligar, pode passar mensagem no WhatsApp. Tem mais informação sobre o nosso trabalho no Instagram, no canal do YouTube, no nosso site. Né? Se você entrar lá no site sergioamorimconsultoria.com.br, você vai encontrar muito mais informações sobre o nosso trabalho. Tem também o Instagram, tá certo? Que diariamente é alimentado com algumas dicas, tá certo? Então é isso, pessoal. Até nosso encontro na próxima visita.